Muito bem, pessoal. Então, mais uma continuação aqui, aula 12, dando continuidade ao início da era humana aqui em Urântia, falando um pouco de ciência. A busca franca e honesta em conhecer a origem das coisas deu origem à ciência moderna, a curiosidade, Assim, a ciência transformou a astrologia em astronomia, a alquimia na química e a magia em medicina, A busca do conhecimento ela vai desanuviando a mente humana, tirando a questão do mistério e colocando a questão da ciência, da racionalidade e da lógica. Mas isso demora muito tempo. Qual a meta da humanidade? A princípio, a vida era uma luta pela existência. Agora, por um padrão de vida, que é onde estamos hoje, Em seguida, a luta será pela qualidade do pensamento, que é a próxima meta terrena da existência humana. Então vai chegar uma hora que vamos pensar mais, e sermos menos materialistas. O culto aos fantasmas. O culto aos fantasmas provém da compensação pela má sorte e do medo dos mortos, o medo do desconhecido. Nenhuma dessas religiões primitivas era relacionada ao reconhecimento da deidade, da adoração a Deus, mas sim ao medo dos fantasmas, que se pensava ocasionar os desastres e a má sorte. Ou seja, as pessoas rezavam não pela adoração a Deus, pelo amor a Deus, pelo júbilo, pelo reino de Deus, mas simplesmente pelo fato de afastar o mal e afastar o azar. A morte era temida, porque significava que um novo fantasma seria liberado do corpo físico e ficaria zanzando por aí. Uma casa na qual uma morte ocorria geralmente era destruída ou evitada, e esse medo impediu o homem primitivo de construir moradas duráveis, e isso atrasou em muito o surgimento e crescimento de vilas e cidades. Olha que ignorância! Toda vez que alguém morria dentro de uma casa, a casa era abandonada em vez de ser habitada. Olha quantas cidades e vilas poderiam estar aí até hoje com toda uma cultura, com toda uma história, mas desmancharam por conta do medo. Os antigos acreditavam que se deveria manter o cadáver sob a luz. O corpo de um morto não deveria nunca permanecer no escuro. Até hoje, velas ainda são queimadas para velar os mortos. O homem civilizado ainda não eliminou completamente o medo dos corpos dos mortos. Então, para quem não sabia por que tem vela no velório, está aí a explicação, Um medo de fantasmas. Nada mais do que isso. Os antigos eram tão ansiosos para se livrar dos fantasmas que lhe ofereciam tudo o que este poderia haver desejado em vida. Assim nasceu o costume de enterrar escravos junto a seus donos, esposas junto ao falecido marido, e tudo mais que o morto usava em vida. Outra grande bobagem também, Lembrando que caixão não tem gaveta. Espíritos bons e maus. A noção da existência de duas espécies de espíritos fez um progresso lento, mas correto em todo o mundo. Mais tarde, a imaginação do homem visualizou o conceito dos agentes sobrenaturais bons e maus. Alguns fantasmas nunca evoluíram até o nível dos espíritos bons. Era a crença geral da humanidade que fantasmas cobravam um tributo contínuo de serviço como preço pela não interferência nos assuntos humanos. Supunha-se
que a prosperidade humana provocava inveja dos espíritos maus e que seus métodos de retaliação fossem por intermédio de um agente humano pela técnica do mal olhado. Então, daí surgiu a inveja e o mal olhado, como se o espírito fosse querer aquilo que você tem. E o medo do mal olhado tornou-se mundial. As mulheres belas usavam véu para serem protegidas do mal olhado. Olha só a origem do véu. Descobrimos a origem do véu. Em consequência, muitas mulheres que desejavam ser consideradas belas adotaram essa prática. Aí o golpe tá aí, cai quem quer, né? Olha a sacanagem. Todo o culto fálico cresceu como uma defesa contra o mal olhado, né? Então tá aí a questão ancestral dos guardiões lá dos Exus com o culto fálico. É daí que veio, né, para combater o mal olhado, né? Pau neles, né, literalmente. Não era meramente por curiosidade que os antigos procuravam saber do futuro, pois queriam esquivar-se na morte, cortar a cabeça e atar o corpo à sepultura, atirar pedras na casa do morto, castrar ou quebrar as pernas do cadáver, enterrar o cadáver sob as pedras. Essa é uma origem das modernas lápides. Cremar para impedir as maquinações dos fantasmas e lançar o corpo ao mar. Então todo esse ritual que temos até hoje, ele nasceu do medo. E é isso, pessoal, mais uma aula curtinha, né, das curiosidades do início da civilização. Até a próxima aula.